7, personagem. Já peço desculpas de antemão, porque hoje vai ter barulhinho de chuva, tá chovendo pra cacete. E tem uns barulhinhos no ar-condicionado que, meu Deus, fazem um esporro no vídeo, mas vamos ver se vai ficar tudo bem. Ignorem. A Mind Worm, tradução livre é verme da mente. Imagina que uma criatura ela tenha um poder de entrar no cérebro de uma pessoa e conhecer esse indivíduo por completo. Seus sonhos, seus medos, suas ambições, suas forças, suas fraquezas. E suponha que esse Mind Worm tenha poder de causar eventos no mundo. Ele então poderia criar eventos de acordo com a natureza desse indivíduo, pensando justamente em uma aventura, uma jornada que fizesse com que esse indivíduo vivesse com maior profundidade e intensidade possível, para que no fim ele revelasse sua humanidade totalmente. O escritor é o Mind Worm. A gente faz a mesmíssima coisa. A gente cria o evento de acordo com a natureza do protagonista, o incidente citante, que a gente explora o conflito interno e sabe quais os acontecimentos são necessários para enviar esse protagonista, esses personagens, em sua jornada, onde esses indivíduos vão alcançar o limite de sua existência. Personagens não são seres humanos. Personagem é uma obra de arte, é uma metáfora para a natureza humana. A gente coloca esses caras para se relacionarem, mas eles são superiores à realidade. Os aspectos de cada personagem, eles são bem mais claros e visíveis do que os de pessoas reais. A gente sempre conhece muito melhor os personagens do que a gente conhece os nossos próprios amigos. A gente pode contar com um personagem que ele vai agir de uma forma ou de outra, dependendo da situação. Você pode dizer o mesmo da sua mãe, do seu pai, dos seus amigos, ou até de si mesmo? Não dá. E o design dos personagens começa com 2 aspectos principais: caracterização e verdadeiro personagem. Eles não estão vendo, mas eu tô fazendo assim com a minha mãozinha, tava escondida. Caracterização é a soma de todas as qualidades visíveis, observáveis, na verdade. Aparência, trejeito, estilo, sexualidade, profissão, atitudes, personalidade. E o verdadeiro personagem é o que se esconde por trás dessa máscara. Quem é a pessoa no fundo, no fundo, no fundo? Ela é leal ou desleal? Ela é verdadeira, ela é honesta ou é mentirosa? E esse verdadeiro personagem, ele só vai se revelar diante de um dilema de escolha. O famoso dê poder a uma pessoa e ela vai mostrar quem é de verdade. É tipo isso. Quanto maior for a pressão, mais verdadeira e mais profunda é a escolha do personagem. A chave do verdadeiro personagem é o desejo. Quando a gente se sente num dilema, pressionado para fazer uma escolha, a gente não para e pensa, o que eu quero? Pra gente poder responder de forma mais honesta possível, não é? Não é assim que acontece? Se a gente ouve a resposta honesta, a gente encontra a vontade necessária para correr atrás desse desejo. Então, quando você responde essas perguntas pros seus personagens de maneira honesta, seu comando sobre esse desejo vai ser muito mais forte. E atrás do desejo está a motivação. Por que o seu personagem age do jeito que age? Por que ele quer o que ele quer? Cada um vai dizer uma coisa. Suas ideias para esse motivo, ela pode não ser universal. As pessoas podem discordar e justificar de outras formas, dar outros motivos para justificar as atitudes dos seus personagens. Então, quanto mais o escritor aponta a motivação para causas específicas, mais você diminui aquele personagem. Na mente do público, claro. Permita que sobre algum tipo de mistério em volta daqueles porquês. Deixa um espaço para que o leitor, o espectador, possa usar a própria experiência para desenhar aquele personagem em sua imaginação. O motivo pelo qual uma pessoa faz o que fez, pouco importa se a gente vê o que ela fez. O público, mesmo que de maneira inconsciente, ele sabe que existe a caracterização e o verdadeiro personagem escondido ali atrás daquela máscara, da caracterização. Opa, quase não saiu agora a caracterização, hein? A própria máscara, a caracterização, é uma pista importante para o que pode ser revelado. E o que os personagens dizem sobre os outros é uma dica. A gente sabe que nem tudo o que se diz é verdade. Mas é bom saber quem diz o quê. O público guarda essa informação. Os personagens que ficam se auto-explicando para convencer por que eles são do jeito que são ou quem que eles são de fato, são falsos. A gente só vai saber a verdade mesmo dos personagens quando eles são colocados sob pressão. Dimensão do personagem. Segundo McKee, é o conceito menos compreendido do personagem. Ninguém sabe direito o que é e como criar. Algumas pessoas gostam de decorar os protagonistas com milhões de habilidades e coisas que olha, o que o meu protagonista sabe fazer, achando que assim vai atrair a simpatia do público. Segundo McKee, na verdade, essas excentricidades todas podem, inclusive, distanciar o público. Os grandes personagens, eles são marcados por um traço dominante, que é a contradição. E é dessa profunda contradição interna que surge a sua paixão, a sua complexidade, sua poesia. Dimensão, então, significa contradição. Ou
ou dentro do verdadeiro personagem ou entre o verdadeiro personagem e a caracterização. Mas essas contradições, elas precisam ser consistentes. Isso é que vai segurar a atenção do público. Design de elenco. Na essência, o protagonista cria o resto do elenco. Todos os personagens que estão ali, de alguma forma, eles existem por conta da relação que eles têm com o protagonista. Eles estão ali para ajudar o protagonista de alguma forma, para ajudar a mostrar a complexidade do protagonista para o público. Então você vai ter personagem que vai contra as ideias do protagonista, que vão a favor, outros que vão questionar e dificultar a vida dele, alguns que vão ajudar o protagonista na jornada, outros que vão tentar impedir ele de fazer o que ele quer fazer, de conquistar aquele desejo dele. Esses personagens vão circundar o protagonista para provocar tudo o que precisa ser provocado. E a criação desses personagens depende da necessidade do protagonista. E lógico que ainda que esses personagens sejam criados a partir do protagonista, nada impede que eles tenham suas subtramas, suas complexidades próprias, seus desejos próprios, enfim. É bom mesmo que você dê traços fortes e originais para esses personagens secundários, que eles façam um papel digno de serem interpretados para servir a um propósito. Você não precisa criar uma falsa antecipação fazendo com que esses personagens extras sejam mais interessantes do que eles precisam ser. E até esses personagens secundários vão precisar de outros personagens para que as suas dimensões apareçam. É muito personagem, eu sei. E aí, esses personagens terciários vão contracenar com o protagonista para ajudar a mostrar as dimensões e complexidades dos personagens secundários. Entendeu? Olha que lindo. Você tem uma constelação orbitando o protagonista que tá no meio de tudo. Que lindo, Becky, que lindo. O personagem cômico. Normalmente, os personagens buscam aquele desejo que vai contra as forças antagonistas, contra o antagonismo. O cômico não. O cômico normalmente é marcado por uma obsessão cega. A primeira coisa que você vai fazer para resolver o problema de um personagem que deveria ser engraçado, mas não é encontrando as suas manias. Serve praticamente qualquer obsessão. Obsessão por pé, obsessão por detalhes, perfeccionismo, por bonecas japonesas, por padres, enfim. 3 dicas de como escrever personagens para a tela. 1. Deixe espaço para o ator. A ideia aqui é não escrever demais, não ocupar todo quanto é espaço com descrições longas, descrições de comportamento, de trejeito, de tom de voz. Deixa pro ator brincar também. Ele não é uma marionete, ele quer impor um pouco da personalidade dele para aquele personagem, para o que ele imaginou que é aquele personagem. Ele deve trabalhar na caracterização do personagem tanto quanto o autor. Na literatura, pro romancista, que é um pouquinho diferente, não cabe muito falar nesse momento do leitor sendo o complemento do autor, porque o Mac não tá falando disso aqui nesse capítulo. Mas eu resolvi trazer para cá isso para reforçar que nós, autores, precisamos deixar, sim, também um espaço para o leitor completar essa caracterização dos personagens. A gente não precisa detalhar tudo. Ninguém vai te chamar de preguiçoso se você não detalhar e descrever tudo que há para descrever num personagem. Vamos lá. Relaxem. 2. Apaixone-se por todos os seus personagens. Não importa se o cara é ruim, se ele é bom caráter, mau caráter, se ele é assassino, psicopata. Ame todas as suas criações. Os maus merecem amor como todo mundo. Lembre-se, você é o Deus da sua história. Sabe aquela história do Deus te ama? Então, você ama geral que você inventou, com ruga e tudo. E se você não for amar esse personagem, não invente. 3. Personagem é autoconhecimento. A gente cria os personagens ao observar o mundo e as pessoas, certo? A gente pega fragmentos de tudo que a gente conhece, de todo mundo que a gente conhece, para criar esses personagens. O humor de um amigo, a aparência de um familiar, o comportamento de algum animal. A observação é de fato a nossa maior ferramenta e fonte para caracterizações. Mas a compreensão do verdadeiro personagem a gente só obtém com um autoconhecimento. Somos todos humanos, temos muitas coisas em comum. É só a gente mergulhar nos mistérios da nossa própria humanidade, que quanto mais a gente entender de si mesmo, mais a gente vai entender dos outros personagens e mais vai tornar os nossos personagens críveis, coerentes e convincentes. É isso, não é complicado criar um personagem, né, Maqui? Até parece. Faço você falar. Fim de capítulo, o próximo é capítulo 18, texto. Vejo vocês lá, beijo. Fui!